dia, meus amigos. Aqui estamos para mais um Plenário 5. Hoje aqui eu e meu parceiro, Dr. Lucena. E aí, como é que estamos hoje? Hoje estamos com um palestrante maravilhoso, né? Nós temos escolhido a dedo quem tem participado aqui, né, Lucena? Totalmente. E hoje, estamos ficando especialistas. Semana passada tivemos o Dr. Nassif, uma sumidade da advocacia criminal, da advocacia do Tribunal do Júri. E hoje nós temos também quem? Doutor Malavasi! Doutor Eugênio Malavasi. Seja muito bem-vindo ao Plenário 5. Obrigado pelo convite, Pedro e Lucena, meus amigos. E é uma honra estar aqui no Plenário 5. Honra toda nossa. Conversando com os meus seletos e amigos. Obrigado. E ícones da advocacia. Isso é importante. Honra. Vindo do Malavasi é uma honra. Não tenha dúvida. Ícone. Quem seremos nós para ser ícone? Uma pessoa aqui, um advogado especialista, um lorde da advocacia. Se tivéssemos a monarquia inglesa aqui, com certeza teria o título de Sir Eugênio Malavasi. Olha que bondade de quem é amigo, apenas e tão somente. Parabéns. Além de tudo, o doutor Malavasi, ele é mestre em Direito, né? Mestre em Direito, especialista em Direito Penal e Processo Penal, professor universitário, né? E o senhor foi ex-conselheiro, né, da OAB, Sim. Não é atualmente? Não fui reconduzido por conta dos... Eleição é assim, né? Interesses eleição, políticos. Não, mas isso é importante. Isso é importante. Isso é a externação da democracia. Isso Claro. Nós temos que respeitar. Mas foi uma experiência interessante. Legal. Doutor Malavasi, eu gostaria de iniciar perguntando para você o seguinte, né? Onde e como se aprende a fazer júri? Opa! Essa foi bom, hein? Onde e como? Bom, onde? Na arena da palavra, ou seja, fazendo júri. Fazendo júri. Eu não tenho maior experiência do que efetivamente o exercício Legal. da defesa, não só da defesa do réu, mas também, muitas vezes, da defesa da vítima, na condição de assistente do Ministério Público. Portanto, evidentemente que não se aprende júri vestindo apenas e tão somente a beca, né? Você tem que ter uma preparação, você tem que ter um estudo profundo do processo. Tem, porque ele não morreu, um advogado que foi deputado federal, foi assistente do Ministério Público, no caso que o professor Nassif nos disse, da Carla Cepolina, um dos maiores advogados que eu conheci na vida, chama-se Vicente Fernandes Cassione, e ele disse o seguinte, disse para mim, ainda enquanto estudante lá em Santos, o advogado, para fazer um júri, ele tem que conhecer, naquela época, processo físico, todas as folhas do processo. Perfeito. Inclusive todas as vírgulas do processo. De capa a capa, inclusive a capa. Olha só que interessante. Parece absurdo, né? Mas não é. Não, mas é bem intrínseco esse estudo e tem que ser. Uma coisa que me chamou a atenção foi um comentário, acho que de um dos ministros da STF recentemente, não sei se estou enganado, mas me parece que ele defende o final do júri, ou acabar o júri, ou qualquer coisa do tipo assim, né? Eu falei, nossa, mas como assim? Já que o nosso júri, a gente tem uma tradição aqui no Brasil, acho que todas as constituições, né, trouxe aí a figura do júri. Então, o que você acha disso? Você acha que há a possibilidade de termos aí uma discussão séria acerca do fim do júri? Com todo respeito ao entendimento do ministro da Suprema Corte, que eu sei quem é, mas não vou externar, porque eu sou um adepto ao júri. Eu acho que o júri está inserido na Constituição Federal, na nossa Constituição Federal, como cláusula pétrea. Portanto, a instituição do júri está assegurada na Carta Maior e, portanto, ficará assegurada na Carta Maior, a não ser que efetivamente houver uma constituinte para acabar com isso. Nada obstante, como no juízo togado também há injustiças, tanto é verdade que muitas decisões dos juízes togados são revistas e revogadas pelas cortes superiores, portanto, são reformadas, né?
não revogadas, vamos falar o português correto, são reformadas, decisões reformadas, muitas e muitas e muitas, e, portanto, a justiça ela é dotada de homens, e, portanto, os homens erram. Sim. Né? São Sim. factíveis. Claro. Portanto, o júri também pode errar, óbvio, mas aí que está a cadeia recursal para refazer o erro da pessoa humana que foi julgado. Portanto, o julgamento do povo pelo povo é a externação da democracia maior da justiça brasileira, entendo eu. Tem que continuar. Tem que continuar. Não tem jeito. No senso de justiça, nós temos, eu conversava com a Lucena antes, principalmente agora que se falou muito na questão da justiça, no senso de justiça, a gente confronta um pouco a posição do Ministério Público. E muitas das vezes o processo, o réu, o indiciado, aquele que o Ministério Público tem o condão de condenar, ele vê que não existe prova que o condene e mesmo assim ele permanece na posição condenatória. O porquê, a gente gostaria que você explicasse o porquê que o Ministério Público, sabendo que não existe prova, não existe nada que condene, que faça aprimorar a condenação, mesmo assim ainda vai com uma tese condenatória, não é mais fácil pedir uma absolvição direta? O Ministério Público, a função precípua do Ministério Público não é acusar. A função precípua do Ministério Público é a de custos légios, é de fiscal da lei. Portanto, na condição de fiscal da lei, entendo eu que eles não podem colocar o cachimbo apenas e tão somente em um dos lados da boca e fixar o cachimbo, porque o cachimbo faz a boca torta. Na condição de promotor ou procurador de justiça ou da República, é mistério, é necessário, é obrigatório que o promotor, no entender, estou falando academicamente, tá? O promotor ele tem que ser mais sensível à apreciação de todo arcabouço probatório para que a pugna ministerial seja uma pugna de justiça, ou seja, uma postulação de justiça. Infelizmente, na prática, a gente não enxerga muitas vezes isso, infelizmente. Mas estão aí os juízes, né, está o Poder Judiciário para analisar, muito bem analisado, independentemente da postulação do Ministério Público, e é isso que nós esperamos dos juízes. Bom, pelo que você está falando, então, equivale a dizer que os jurados, então, eles acertam mais do que o magistrado, é isso? Não é isso, é porque a pergunta do Pedro, né, foi especificamente ao Ministério Público e às postulações do Ministério Público. Mas eu não tenho condições de externar aqui nesse bate-papo gostoso uma estatística no que pertine a acertos e erros. Mas que eu confio, isso eu tenho que destacar, Lucena, que eu confio na instituição do júri, que eu confio nas decisões oriundas do Tribunal do Povo, que é o tribunal leigo, que são jurados, eu de fato confio. Legal. Tem algumas atitudes, né, dos magistrados, principalmente no júri, né, que nos levam a reflexões outras. Por exemplo, as roupas do preso, as algemas, né? Por que o juiz, né, insiste, né? Muitas vezes a gente tem que impetrar, mandado de segurança, HCs no tribunal e tal, para discutir essas atitudes, né? Porque, em geral, eu peticiono, já sabendo essa atitude, meu cliente não quer ficar com as algemas, quer ir com roupa civil e tal. Via de regra, eles indeferem isso, né? Aí eu te pergunto, que descompasso é esse? É maldade? Tivemos um caso agora recentemente aqui na capital, no qual os réus foram submetidos ao Tribunal do Júri, ao julgamento popular, perante o Conselho de Sentença de roupas de presos, e nós impetramos um habeas corpus e a ministra Daniela concedeu a ordem anulando o júri. Então, é um precedente que nós temos aí de uma parceria que eu tenho com o Dr. Anderson nessa ação penal. Então, entendo eu, vou dividir a sua pergunta. Uso de algemas. Isso está determinado por uma súmula vinculante, número 11. Portanto, a súmula do Supremo Tribunal Federal estabelece que é prejudicial ao acusado no tribunal do júri, já que os jurados são leigos, em tese, o uso de algemas. Porque ele está ali algemado, portanto, há uma influência negativa no espírito do julgador
que não é afeto ao direito. Exatamente. Então, sempre eu faço um requerimento inicial, como questão de ordem antes da instalação do plenário, formalmente, Sim. para que não preclua a Senão, matéria, exatamente. para a retirada dos usos de algemas. Muitos juízes estabelecem e fundamentam o seguinte: olha, é uma questão de segurança. Mas ele está preso. Além dos 3 policiais ao lado. militares, nós temos os policiais da Secretaria de Administração Penitenciária. Portanto, não justifica o uso de algemas pelo réu que está preso preventivamente. E no que pertine a... Maldade. não, o que pertine a vestimenta. A vestimenta. Ah, meu Deus do céu, o que custa tirar a roupa de preso e colocar uma roupa civil? Então, por isso que eu insisto. Para que Parece não- que custa Exato. muito, porque Mas assim, não eles... custa nada, na verdade não custa Então, nada, é só ter uma boa vontade equilibrada do Poder Judiciário. Hoje será muitos que- juízes, desculpa Pedro, Não, mas pode hoje falar. muitos juízes estão deferindo sim a troca Sim. de vestimenta. O mais difícil é a algema, mas aí basta o advogado consignar e depois eventualmente brigar nos tribunais. O que mais me deixa indignado é a vestimenta, né? As algemas, vá lá, né? Ainda assim, eu acho meio difícil Não, eu fico de... indignado com ambos. Exatamente, mas... Na verdade, portanto, a gente acha que a gente pensa que existe uma ideia de já trazer uma pessoa que ainda nem condenado foi, como se condenasse, como se condenado já tivesse sido. Exato. E aí traz uma imagem para jurados de que ele não é santo. Exato. De que ele já é um pré-julgamento. Veja, é uma atividade, se ele estiver algemado e de roupa de preso, muito prejudicial ao réu. mas no momento do julgamento, no momento da tramitação do julgamento Sim. perante o tribunal do júri. Mas essa pequena parte que insiste nesse erro absurdo, né? Eu gostaria de entender qual é o sentimento que passa pela cabeça de uma pessoa dessa. Porque um juiz que faz um concurso, né? Ele já certamente passou pela prova da OAB. Ele é um cara, né? Que reflete sobre o meio que ele vive, né? O que leva, né? Um magistrado, será que ele não compreende mesmo como funciona o júri? Porque é isso que passa na minha cabeça. Se o cara diz, vem algemado, então ele não entende de júri. Não passa, né? É difícil, doido isso. É difícil responder, porque cada cabeça é uma sentença, né? Portanto, é difícil de fato eu dizer, olha, o que passa na cabeça do magistrado ao indeferir a retirada do uso de algemas em observância, estrito sensu, à súmula da Suprema Corte. Também Então, isso. É bem difícil, mas é uma semente que se planta pela defensoria no que tange a eventual nulidade do julgamento lá na frente, aí né? fica a pergunta, será que ele não leu a súmula? Então Será que ele não eu vou aprendeu? ler para ele no dia Será lá. que não leu? Mas aí leu sim, porque o advogado, no momento da postulação, destaca a verbete, destaca o elemento normativo da própria súmula, né? Não é norma, né? Eu dei uma conotação extensiva, tecnicamente falando, mas é um entendimento pretoriano vinculante. Ora, súmula vinculante. Sim. Tem que vincular as decisões judiciais à luz do entendimento da Suprema Corte. Tá. Bom, doutor Malavaz, é claro que um tema como esse que a gente está falando aqui, não tem como a gente não inserir a participação da OAB no mesmo, né? Já que a OAB nos representa, é uma instituição muito querida da advocacia, muito competente, né? É claro que depende também do momento que tenhamos lá pessoas que representam a OAB, né? Então, assim, o senhor não acha que este comportamento do juiz, que eu chamei de maldade, né? Não pode ser também um reflexo do comportamento da OAB em relação a isso? Porque nós, individualmente, é difícil resolvermos para o outro, para a classe. Talvez a gente consiga resolver lá por meio de um HC, um mandado de segurança para a gente, né? Mas a OAB, ela sabe disso, porque nós comunicamos, e os dirigentes da OAB também, são pessoas advogados como nós, que passam pelas mesmas dificuldades, né? No seu entendimento, o que falta para que a OAB possa atuar, e se seria importante essa atuação da OAB, especificamente nesse caso que nós estamos tratando aqui? Aí, veja bem, aí eu acho que nós temos que fazer uma divisão muito pragmática a respeito dessa sua intervenção à luz de uma pergunta. Isto por quê? A OAB tem a comissão de prerrogativas, capitaneada pelos meus colegas, eu quero destacar aqui o Marcelo Primo. Temos testemunha aqui. E, portanto, que faz um trabalho, não é de hoje,
faz um trabalho de anos, faz um trabalho pujante. Sim. A OAB é a nossa instituição. A OAB está para nos proteger. Claro, A OAB claro. está aí para que reforce cada vez mais essa comissão, que na minha concepção é a comissão mais importante para o exercício da advocacia e para os advogados. Todos concordamos Que é a com comissão isso. de prerrogativas. Perfeito. Portanto, e a comissão de prerrogativas, é óbvio que em todas as comissões existem críticas a serem feitas e a serem melhoradas efetivamente. Críticas construtivas. Perfeito. Mas eu lhes digo, sem medo de errar, que a comissão de prerrogativas faz de tudo para a proteção e para o respeito das prerrogativas, que as prerrogativas, veja, está imbuída no exercício da advocacia para melhorar esse exercício na defesa intransigente de nossos constituintes. Portanto, eu tenho que parabenizar o Marcelo Primo e toda a comissão de prerrogativa que vem fazendo um trabalho de escola. Mas no que pertine, eu não esqueci a pergunta, no que pertine a intervenção Te pegou. da OAB Eu já ia perguntar. na questão judicante. Aí é difícil. Porque o juiz tem um poder discricionário de decidir dessa ou daquela forma. Se os advogados não concordarem, desde que o advogado, evidentemente, não fique atento às postulações e o momento das postulações para que não haja efetivamente a chamada preclusão consumativa, nós vamos, se não gostarmos dessa decisão, daquela decisão, iremos subir. Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, que é o autor dessa súmula vinculante, que estabelece o não uso de algemas no plenário do juiz. Mas você não acha que o desagravo, né, que é tão pouco utilizado, os advogados, aliás, conhecem pouco acerca disso que a gente tem, talvez por ser um instrumento muito burocrático, né, é difícil você conseguir um desagravo. Você não acha que esse desagravo, ele deveria ser... se bem que, claro, a gente tem que atender a legislação, ele não é tão automático, aquela coisa toda e tal. Mas então não deveríamos... Desagravo de ofício agora. Não de ofício, mas outro dia a nossa presidente fez uma espécie de desagravo, né? Que até Uma manifestação. Uma manifestação, mas não foi um desagravo por conta da legislação que exige todo um formalismo e tal, né? Então, assim, este evento, não sei se você ficou sabendo, foi aonde mesmo? Piracicaba. Onde a presidente se fez presente lá, porque teve realmente um monte de... ocorreram arbitrariedades. Quase 200 advogados estiveram auxiliando também. Então, você não acha que essa divulgação, esse incentivo à classe deveria ser mais trazido, né? Não só por nós, advogados que estamos aqui militando, mas quiçá pelos professores do último ano, 10º semestre, né, nas faculdades. Quando o advogado vem para cá, ele não sabe que tem prerrogativa, né? Não sabe. Ele não sabe... Enfim, às vezes até problema ético na ética, o cara chega lá e ele começa a advogar, comete lá uma infração ética por ignorância. Então, quer dizer, parece que eu estou criticando muito a OAB, mas é exatamente a minha casa, eu adoro a OAB, acho que a gente tem que prestigiar e por isso a gente tem que criticar, né, naquilo que a gente entender que não esteja, né, de acordo com o que a gente pensa. Então é isso, eu acho que a OAB poderia utilizar, por exemplo, não obstante a sua justificativa de que a gente faz isso, depende do tribunal, não sei o quê, mas o desagravo não depende. Não. Você não acha que usa-se muito pouco isso? Eu acho que se usa muito pouco o desagravo, porque os advogados não conhecem a metodologia dele, desagravo. Portanto, eu sustento que deveria ser obrigatório nas faculdades um semestre de ética. Sim. Um semestre de estatuto. Exatamente. Não só de ética, não só do Código de Ética, mas sim do estatuto. E sobretudo do artigo 7º, né, Primo? Porque está... Sexto e sétimo. Que está efetivamente imbuído aí no direito e prerrogativas do advogado. Portanto, a OAB deveria, na minha concepção, e aí é uma crítica construtiva, exigir das universidades a cadeira de ética e prerrogativa, estatuto, não sei, talvez no último semestre. Ou no penúltimo, não sei, nono e décimo, quiçá um ano. Seria interessante para o estudo profundo do estatuto, para o estudo profundo do Código de Ética, para o estudo profundo
é um pleonasmo, mas sim, das prerrogativas que estão estabelecidas no nosso estatuto. Porque quando muito, né? Que é lei federal, hein? É lei federal. Quando muito, eu percebo que a faculdade ela se propõe a dar ética geral. Mas tudo bem, dê ética geral, né? Mas é claro que ética geral não vai estar levando o advogado a ter essa consciência da ética profissional, né? Bem como de prerrogativas. Quando eu estou dando aula, como eu sou da UAB, né, e faço parte há muito tempo de ética e de prerrogativa, é claro que eu vou dar aula, né, para os alunos acerca disso. Quem passou por mim, certamente por você, foi alertado disso. Mas quem não, eu via nas faculdades por onde eu passei, não se fala de ética profissional, né? E de prerrogativa. De ética profissional até que se fala, mas de prerrogativa não se fala. Por quê? Porque o professor não sabe. Ele é professor, ótimo e tal. Quem sabe de ética somos nós que estamos aqui no front. Né? Então, por isso que eu sustento que efetivamente deveria ser cadeira obrigatória no último ano, no 9º ou no 10º semestre, ou em ambos, 9º e 10º semestre, essa cadeira, para que os advogados conheçam, inclusive, esse episódio de Piracicaba. Eu não tive oportunidade de ir, foi convidado, eu sei sim, eu sei o que aconteceu lá, não sei de pormenores, mas os advogados são meus amigos, que lá estavam, e portanto esse desagravo informal. Né, não foi oficial, por conta da metodologia, do próprio desagravo, isso foi interessante, né, os advogados estiveram presentes, o Pedro falou, mais de 200 advogados, ou perto de 200, não sei, aproximadamente 200 advogados. O primo quase foi preso, a gente não deixou. Isso é muito importante, isso é muito importante, e importante para o fortalecimento da nossa classe, para o fortalecimento da advocacia, e isso é muito importante, esse movimento que o judiciário não pode tripudiar contra nós. Foi o que aconteceu. Né? Alguns juízes, é evidente, como em toda profissão, como na advocacia também, existem bons profissionais e maus profissionais. Sim, é verdade. Em toda profissão existe o bom e o ruim. Portanto, esses profissionais que lá estiveram para o exercício legítimo e pleno de defesa daqueles que outorgaram o instrumento de mandato, que é a procuração para aqueles advogados. E, portanto, eles não podem, e não deixaram, o Poder Judiciário, nem o Ministério Público, tripudiar em cima deles. E eu referendo a instituição da OAB, ou seja, a OAB, referendo esse movimento que foi feito, porque eu não conheço os pormenores do caso. Eu conheço assim o que os colegas me reportaram, porque lá não estive. Eu não sei o que de fato aconteceu, mas o que eu digo é o seguinte: nem o Poder Judiciário, nem o Ministério Público poderão, né, ambos, tripudiarem contra nós, advogados. Perfeito. Porque a lei assim estabelece. Nós temos as prerrogativas. Exatamente. E as prerrogativas não poderão jamais serem vilipendiadas por quem quer que seja. Porque também nós temos a lei de abuso de autoridade. Verdade. Infelizmente, a lei de abuso de autoridade está ela é nova, né? Mas acho que ela é inafiançável. Ela está, eu acho. Mas ela está em desuso. Por Apesar de ser né? nova, não, por responsabilidade nossa também. Sim. Nós temos que trazer a nossa responsabilidade. Sim. Porque se houver abusos, nós temos que representar ao Ministério Público. Mas é o Ministério Público que vai manejar isso. Mas a gente pressiona. Mas não importa. Aí é a força da OAB. Porque a OAB é muito mais forte. Não tem a dúvida, somos muito mais, né? Se estivermos unidos, nossa. E eu clamo por essa união, ela é muito mais forte do que qualquer outra instituição. Mas o que está precisando? O que você acha que está faltando para essa união? Isso que eu sempre me pergunto, ou seja, a gente tem, porque não tem como falar disso sem nos reportarmos a quem dirige a OAB atualmente, né? Por mais que a gente respeite e goste dessas pessoas, mas assim, não falta, porque em casa, a casa só anda bem se o pai, né, a mãe, que são as pessoas que organizam a casa, estiverem harmonicamente com essa família, né? Então assim, por que não há então essa liga dos advogados? O que falta? Não é só culpa do dirigente não, viu? Não. É a culpa, eu resumo na vaidade. Infelizmente, nós sabemos que nós somos
vaidosos. Mas você acredita Nós numa temos que vaidade deixar- coletiva? Não, sim, mas nós temos que deixar de lado um pouco a Eu vaidade. falo muito na palavra que eu gosto muito, humildade. Exato. Falta muita humildade. Exato. Então, para todos. Então, eu acho que, na verdade, nós temos que... tivemos eleições. As eleições terminaram. Agora somos um todo. Um todo. Acabou. Mas Mas eu... sempre fomos um eu todo, fui, antes exato. e depois das eleições. Mas eu fui opositor. Fui mesmo. Agora, mas não mais. Independentemente disso, Sim. acabou. Sim. Claro. Se acabou, nós temos que nos unir. Exatamente. Independentemente Isso. do viés ideológico Perfeito. que cada profissional tem. Sabe que eu percebo que o Ministério Público... Outro dia eu fiz uma pós no Ministério Público, outra na magistratura, e vi o quanto os caras são unidos, né? Eles são extremamente unidos, que tinham alunos lá, né? Do MP e da magistratura. Eles são extremamente unidos. Eu percebi o quanto... Eu não sei se também pelo número, né? Advogados são muito... Nós somos muito... Uma cadeia enorme, né? Muita gente e tal. MP menos, juízes menos. Talvez por isso, né? Eles se organizem melhor, né? É verdade. É por isso que a gente tem que ter líderes, né, da advocacia que busquem essa coisa da união. Eu não vejo hoje em dia a OAB usando os espaços lá para trazer os advogados, para levar o Malavaz para fazer curso, o Pedro, né, o nosso Mas nosso nós amigo aqui primo. estamos unidos, né? Então, Olha como nós estamos exatamente. unidos aqui. Não, mas E precisa passamos fazer, essa união para todos que nos precisa assistem. fazer mais Então isso, é o que eu vamos tô fazer falando. cada vez mais. Plenário 5 está aí para isso, para nos unir, a advocacia. Isso. Aqui o mestre, professor, outro professor aqui, Opa! um sempre eterno aluno. E vocês também, que estão nos seguindo, estão nos apreciando, certo? E jurado profissional. Eu ouvi esse tema, eu falei, acho que eu vou perguntar para o Malavaz Tem isso, né? carteirinha de jurado profissional? A É, pergunta que não quer calar. Porque dizem que Tem. advogado tem carteirinha. Não tem, né? Tem carteira. Carteira. Mas e jurado profissional? A carteirinha? Então, o jurado profissional, né, assim, como que você enfrenta esta realidade, né? Porque me parece que há um certo silêncio, né, por parte do fórum, por parte dos juízes em relação a isso. Mas na prática, a gente percebe que os jurados profissionais, né, eles existem muito lá. Outro dia eu vi um jurado lá dizendo, eu tô até cansado de tanto participar, não sei o que, estão me chamando muito. Eu falei, que estranho, né? O que você sabe disso? Na verdade, na capital, não muito. Não muito. Na capital existe uma reciclagem bem grande dos jurados. Mas nesses rincões aí que nós temos na nossa federação, existe sim Existe. jurado profissional. E isso o Poder Judiciário, o juiz, sobretudo o juiz, o presidente do Tribunal do Júri, ele tem que tomar cuidado isso para não viciar o jurado. Claro. Porque, vejam, nessas cidades pequenas, nessas comarcas pequenas, o promotor, muitas vezes, ele fica muitos anos Ali. oficiando na cadeira do júri do Ministério Público. Ué, todo mundo. E aí, isso Atrapalha. porque os jurados ficam simpáticos a ele. Simpático. E, muitas vezes, na dúvida, não é pro réu, Pro sociedade. pro societá. E aí, isso é ruim para a justiça. Então, o Poder Judiciário, investido na figura da escolha do Conselho de Sentença, né, dos jurados, dos 25 jurados, não do Conselho de Sentença propriamente dito, mas dos conselhos, eles têm que prestar atenção, muito bem prestados, para que não tornem o jurado profissional. O jurado profissional é deletério, em meu sentir, com todo respeito, isso não pode acontecer, porque o jurado tem que estar isento, porque esse é o espírito da Constituição Federal. Sim. Né? O espírito da Constituição Federal é efetivamente o povo julgando o povo, sem conhecer muitas vezes o direito, mas conhecendo aquela comunidade, conhecendo a metodologia da vivência daquela comunidade. Esse é o espírito. Mas nessa linha do que você está falando, essa coisa né, você está beirando aí a plenitude de defesa, aquela coisa que a gente tem lá no júri e tal. Isso não é meio nefelibático, meio utópico, né? Ou seja, no júri a gente não tende a ter um discurso meio utópico, meio fora do que é possível. Uma coisa é a plenitude de defesa. Plenitude de defesa, a outra é Ampla defesa. Ampla defesa, né? Então, assim, será que não é tudo ampla defesa? Porque a gente acabou de dizer que o magistrado, muitas vezes, faz vistas grossas, não sei o que, a gente tem que brigar no tribunal. Tá, mas eu tenho quase
20 e poucos anos, aliás, tenho 20 e poucos anos de advocacia, muito tempo no júri também, e eu vejo isso sempre. Quer dizer, a gente vai ter que lidar com isso sempre. Mas Luciano, é muito difícil, né? Realmente é muito difícil. Veja, não há nada pronto, Tá. né? O direito, pelo contrário, o direito é mutante. Mutante. O direito, ele oscila. Aliás, isso basta verificar as decisões das cortes superiores. Né? Eu trago um exemplo do artigo 226, ou seja, do reconhecimento pessoal, reconhecimento fotográfico. Eles tinham um entendimento preteritamente, hoje tem outro entendimento. Sim. Das buscas e apreensões, eles tinham um entendimento lá atrás e hoje alteraram. Então, portanto, essa é a beleza do direito. Tá? Você falou de ampla defesa e plenitude de defesa. Ampla defesa não está assegurada no júri. Pelo contrário. No júri está assegurada a plena defesa. E há uma tese de doutorado. Se nós falarmos qual é a diferença da ampla defesa para a plena defesa, há uma tese de doutorado. Sim. Que nós possamos escrever uma tese de doutorado dizendo, olha, há uma diferença brutal entre amplitude de defesa e plenitude de defesa. A utopia. Você disse, será que não é utópico? Muitas coisas são utópicas, Sim. né? Sobretudo no tribunal do júri. Então nós temos que tentar deixar de lado a utopia e tentar, no exercício da defesa, quer da defesa do réu, quer da defesa da família do réu, da vítima, perdão, na condição de assistente do Ministério Público, deixar a utopia de lado, ser mais objetivo, ser mais pragmático, porque o mundo mudou. O mundo mudou. Como eu comecei a fazer júri, isso em 94, formei em 93 e, portanto, em 94 comecei a fazer júri. É muito complicado. É muito complicado. Sim. Mudou. Os tempos mudaram. Portanto, as pessoas mudaram. A vivência em sociedade se alterou. Portanto, nós temos que acompanhar a mudança temporal. Ou seja, esse caminhar. Isso é o que a legislação faz, tempo, acompanha, né? A sociedade. Às vezes, né, Pedro? Às vezes. Mas nós temos as peças. Antigamente eu fazia um habeas corpus de 40 laudas. Hoje o habeas corpus não pode passar de 10, de 12, de 15 laudas, dependendo da situação posta. Tá? É verdade. Né? Sim. Então as coisas mudaram. Mudam, né? E nós temos que mudar também. Agora vamos falar de coisa boa? Não, mas antes eu queria perguntar uma coisa, então, nessa esteira do que você está falando, assim, né? Eu sei que você já falou, mas como uma provocação mesmo, né? Ele gosta. Malavaz, de provocar. Bora! Vai que é tua. Com que certeza, né? Você, no dia do júri, você acorda e você vai para o júri, né? Você toma banho, não sei o quê, pega a sua... Que certeza você leva? Que certeza você abre a sua porta, entra no seu carro, se dirige ao júri para fazer o seu trabalho, né, que é defender o seu cliente. Eu queria saber de uma pessoa como você, que tem toda essa bagagem, que é uma pessoa, para nós que também fazemos júri, mas é uma referência muito grande, né, para nós do júri, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre a certeza que você leva dentro de si quando você vai fazer um júri, né? Quando você vai encontrar sua namorada, você leva uma certeza, você leva toda aquela, né, certeza de chegar lá, enfim, ter prazeres. Você vai no mercado comprar uma TV, você vai com a certeza de ter o melhor produto, né, de volta. Diga-me, que certeza, né, você carrega quando você sai da sua casa, pega o seu carro e vai para o júri hoje, com tudo isso que a gente está discutindo aqui, com todas essas dificuldades, né? Você vai, afinal, defender um cidadão que está sendo acusado, que pode ser preso ou que já está preso lá, ou seja, você está indo defender uma pessoa na pior condição humana que existe. Então, com toda essa bagagem que você tem, com todo esse brilhantismo que você e é de verdade mesmo na advocacia, eu queria saber que certeza você leva para que quem está nos assistindo e que faz júri, né, possa comparar um pouco, júri, que esteja na intenção de militar no júri. Possa comparar, né, esse sentimento que a pessoa sente com isso que eu estou te perguntando. Você entendeu? Entendi, sim, claro. Eu tenho que fazer só uma retificação. Opa! Na verdade, nada de referência. Estamos aqui todos
na condição e nas condições de aprendizes do direito. Somos Aí eu aprendizes. insisto na humildade que Somos é de a fato. pouco. Somos de fato aprendizes e eu tenho que muito aprender. Eu aprendo a cada dia, eu aprendo a cada plenário, eu aprendo a cada processo, eu aprendo a cada júri, eu aprendo a cada pergunta, a testemunho, eu aprendo com os colegas que estão me ladeando. Isso é ninguém sabe tudo. Aliás, Isso não tem sei preço, né? nada. Eu tenho que melhorar sempre. Muito bem. A única certeza que eu tenho é que eu me preparei. Legal. Eu escolhi a tese, ou as teses, porque poder-se-ia cogitar-se numa subsidiária. E você disse, quando eu acordo, tomo banho, esqueceu do café, porque tem que tomar um café preto sem açúcar. Sempre. Legal. E, Luciana, mas a única certeza que eu tenho quando me dirijo ao fórum para vestir a beca e defender aqueles que me escolheram como um profissional, Exato. a única certeza é eu estou preparado para o exercício dessa plena defesa. Entendi. É a única certeza que eu tenho. Porque o resultado Depende. é uma incógnita. O resultado nós não sabemos. O resultado vem do júri. Portanto, a certeza da preparação total. Estou preparado para fazer o júri à luz do direito e à luz das provas que estão entranhadas na ação penal. É a única certeza que eu tenho. O resto acontece. Vai acontecer. E é assim que dá certo. E falando em dar certo, Diga vamos aí. falar num caso mediático aqui. Ah, você Tivemos falou aqui da o Cepolina? nosso professor, Mauro Nassif. É que ele falou o quê para nós? Ele falou, olha, o melhor caso que tem no Brasil e no mundo... E olha quem falou, hein? Nassif. Melhor caso que tem no Brasil e no mundo No mundo, ele falou. é do Malavase. Ele falou. Eu falei, pois não, Te elogiou professor, demais então, aqui. Fale qual seria. Carla Cepolina. Vamos lá, mestre. Fala um pouquinho desse caso. Muito bem, foi um caso em 2012. Eu, certa feita, fui chamado para uma reunião e quando me deparei foi o caso da Carla. Um caso difícil, júri marcado, portanto eu não participei em nenhum momento da instrução processual. Fui contratado apenas e tão somente para a realização do plenário do júri. Nos casos mais rumorosos que eu tive acesso, e um dos casos cujo resultado foi muito feliz para ela e, sobretudo, para mim, né? E para a mãe dela, que me ajudou bastante. Tá? Foi interessante que a mãe dela, advogada, colega nossa, fez o júri comigo, me ajudou de sobremaneira. Né? Eu tive minha carga, evidentemente, eu tive minha carga... O que é difícil, né? Uma mãe, a parte pessoal, estar Mas isso ali... foi muito bom, viu, Pedro? Imagina uma mãe... Eu não me vejo. Imaginem vocês, uma mãe cuja ré é sua filha. Difícil, né? É complicado. Eu não me vejo nessa situação. Cuja ré é sua filha. Ela de beca, exercitando a defesa da filha. Não, nota Eu 10. também, nota 10. Nota 10 Eu pra ela. não sei se eu conseguiria fazer a defesa do meu filho. Mas ela o fez. Mas a questão técnica ficou para mim, né? Nós dividimos. A questão técnica da cronologia dos fatos. Por que questão técnica? A questão da análise cronológica dos laudos entranhados na ação penal, foram vários, desde do chamamento do carro do cadáver para tirar a Carla do apartamento. Ela não estava no apartamento. E eu provei. Eu tive 20 minutos. Eu provei em 20 minutos que ela não estava no apartamento. De forma inequívoca. Através dos laudos. Infelizmente, no Brasil, os casos rumorosos... nos casos rumorosos, os laudos são bem feitos. E neste caso, os laudos foram bem feitos. Que E quantos júris nós fizemos?
que num laudo necroscópico do Joãozinho da esquina, nós não temos nem a expectativa da hora da morte, Sim. né? Nós pegamos e nos deparamos, né, primo, com vários laudos necroscópicos totalmente omissos. Não só, mas o perinecroscópico também, que é o laudo do local. Sim. Todos os laudos, nos casos rumorosos, são bem feitos, Lucena. Sim. E nós, né, isso ficou para mim, trazer a cronologia e provar para o jurado, e mostrar para os jurados que a Carla não estava no apartamento, no horário em que o coronel Biratã foi morto. Nós tínhamos na acusação, nada mais nada menos, eu já falei dele hoje, Vicente Fernandes Cassione, ex-deputado federal, um morador de Skol, e o Dr. João Carlos Calçavara. Portanto, promotor de justiça de Skol e advogado que dispensa qualquer comentário na acusação, e nós conseguimos provar para o júri, estou falando assim em rápidas pinceladas, evidentemente, provar para o conselho de sentença que no momento em que o coronel foi morto, a Carla não estava no interior do apartamento. Portanto, ela foi absolvida. Muito bem. Você está falando de um júri onde você teve sucesso, né? Mas assim, qual é a sensação de perder um júri a essas alturas do campeonato? Sensação de incompetência. Né? Mas pode-se falar que se perde o júri? Então, exatamente. Perde, Eu tô brincando, eu fiz uma brincadeira. Na verdade, são 3 décadas, né? E a gente se torna, a minha secretária lá de Santos, eu tenho escritório em Santos, São Paulo, né? Mas a minha secretária lá de Santos fala que eu sou uma pessoa revestida de gelo. Ou seja, de fato a gente torna-se, sei lá se felizmente ou infelizmente, frio. Mas eu acho que a frieza deve nortear o profissional do direito, porque o profissional do direito não pode estar emocionalmente envolvido com a causa. Não, mas não é uma frieza comum que você está falando. Mas Eu acho que é uma frieza inteligente, assim, né? Quantos e quantos júris? Pode ser. Não é aquela frieza. Pode ser. Mas quantos e quantos júris eu não perdi? Né? Aí eu pergunto, será que a gente perde júri? Na verdade, Então, não... eu acho que no tribunal do júri, outro dia, eu fiz uma saudação aqui em São Paulo, no plenário do júri, lá na Barra Funda, que o promotor disse que não ganhava, ficou muitos anos sem ganhar de mim, eu disse a ele, olha só, ele ganhou uma vez. Aí, olha só, na minha saudação eu falei, doutor, no tribunal do júri, que é o tribunal das lágrimas, ninguém ganha. Todos perdem. Porque o réu perde a sua primariedade, o réu perde a sua liberdade, e a família perde um ente querido, e a família da vítima perde um ente querido. Portanto, ninguém ganha. Ninguém ganha. Eu tenho essa percepção também. Outra coisa que me deixa assim... Todos são perdedores. Todos são perdedores. Uma coisa que, apesar de você ser muito novo, né? Você começou com... fazendo júri o quê? Com 12 anos? Vou fazer 56, Luciano. Eu não sou tão Mas aí novo. você tá falando que era a carteira daquela carteirinha de menor, passe. poderia já registrar com 14 anos, 12 anos. Então, nessa linha do que você vem falando, assim, né? Eu fico imaginando, né? Com todo esse seu cabedal, com toda essa sua sensibilidade, né? Com toda essa sua inteligência, né? O que te leva a escolher o jurado A ou B? Ou seja, eu gostaria que você falasse disso, porque é uma dúvida que eu tenho, que todo mundo tem, e que nós certamente entendemos que você deva ter experimentado isso e refletido muito sobre isso. Olha só. Levanta lá uma pessoa, aí você olha para a pessoa, em segundos, né, você vai decidir sobre aquela pessoa, né? Quero, não quero. O que passa pela sua cabeça? Olha só. Antigamente, eu fazia um cotejo a respeito da profissão da pessoa, um engenheiro, um matemático, cuja viseira não se abre, né? Então 2 e 2 tem que dar 4. E do direito, muitas vezes, 2 e 2 dá 3,5. 5. Né? 3,75, 5, né, Pedro? Muito bem. Vítima mulher. Então não pode pegar jurada. Não é nada disso, gente. Não é nada disso.
Eu externo a minha experiência. Eu não recuso mais jurados. Nossa, estou indo nessa linha. Não recuso. Verdade. Acho que é bem isso. Não tenho recusado mais. Aham. A não ser que haja corréus e os advogados. Aí, ok. Mas, por quê? Se os 25 jurados foram convocados pelo Poder Judiciário, eu não os conheço. Está ali a profissão deles. Mas e aí? São dignos e honrados, cuja carga de civismo está embrionariamente ligada ao exercício daquela judicatura, porque não deixa de ser uma judicatura, né? Julgar um semelhante. Eu tenho para mim que de uns 10 anos para cá eu não recuso mais. Tá, eu acho que você já até falou, né? Mas assim, de uma forma mais direta, antes de fazer o júri, você reza? E para quem você reza? Por grande criador, né? Sou católico e, portanto, a gente Faz pede uma oração. pede a proteção divina para que ele lá de cima nos proteja e nos dê guie, sabedoria nos guie. Tá. Isso aí. no momento da verbalização das palavras. Outra coisa que eu percebo também, Malavaz, eu acho que é bem interessante ouvir você acerca disso, que é assim a virtualização, né, do direito e tal. A gente já tem isso de forma bem contundente em outras áreas do direito. Agora a sustentação oral vai ser gravada, Isso, né? a partir de janeiro, né, tem aí que vai Fevereiro, acho que é fevereiro que né? vai entrar em vigência Que aí fica aquela pergunta, será que o desembargador vai ver a sustentação Isso para mim é oral? estarrecedor. Para mim Exatamente. também. Isso olha, para mim é absurdo. estarrecedor. Mas vai pegar isso Eu acho daí. eu acho que a OAB vai ter que tomar uma atitude ferrenha contra isso, porque quem garante que o Nós desembargador... não estamos mandando um vídeo Não. do cliente. Será que vão ver mesmo? Vão assistir? O Supremo já tem essa metodologia. Tanto é verdade que eu sustentei oralmente no Supremo, acho que a última vez faz 4, 5 anos. No STJ não. Semana passada eu fiz. Mas no Supremo, 4, 5 anos. E essa história de gravar... Desculpa. Não, Então, mas se Com já todo respeito. torna-se piada. há algum Na verdade, é uma tempo, piada há de algum mau gosto. tempo, isso para nós seria um escândalo e tal. Agora, lógico, a gente não aceita, mas não é tão, né? Ninguém desmaia por conta da notícia. Mas quando o júri for assim, se é que vai ser daqui a algum não tempo, será. não será. Não será. Na Nem minha poderá. concepção, Nem poderá. Na minha concepção, não será. Não será. Agora, a sustentação oral tocou num ponto muito importante. Eu tenho que pedir auxílio da OAB para que efetivamente a OAB tome uma permita. atitude para que isso não seja permitido. Eu gosto de fazer essa pergunta, como o pessoal me critica, né? Fala, como é que você pergunta isso? Mas claro, entendo, né, que... Você é uma pessoa muito criticada. Mas pelo lado bom também. Sinta-se meu aluno, acolhido. olha o jeito que faz isso. Ó. Vai meu aluno na Sinta-se faculdade. acolhido. Você acha que o sigilo das votações, né, que a gente respeita muito e tal, enfim, eu acho que o jurado, né, já que ele se dispõe a condenar ou absolver uma pessoa, porque quando ele condena, né, ele vai trazer aí felicidade para quem tem, né, a liberdade, mas quando ele absolve, ele também vai deixar descontente o outro lado. Então, assim, eu acho o serviço do jurado tão importante a ponto de eu entender que ele deveria dizer, olha, eu votei, deveria todos serem identificados ali. Porque a sociedade, Ele gosta de colocar na linha do fogo. Como é que a sociedade pode permitir que ela, em determinado momento, se proteja tanto? Num momento tão delicado, né? Então eu não acho acertado que o jurado seja protegido e não mostre a sua cara. Aí é uma reflexão. Eu já participei de vários podcasts, várias entrevistas a respeito disso, né? Eu acho que o júri houve uma alteração profunda em 2008, né? Sobretudo no questionário, nos quesitos, tá? Facilitando um pouquinho mais o compreendimento, né? A compreensão do conselho de sentença. Entretanto, a respeito do sigilo especificamente, eu tenho uma reflexão diferenciada. Por quê? Eu acho que o sistema americano é mais justo. Fizemos um júri agora, eu e o Renato e o Ribas. A gente assistiu.
Sim, eu sei, por isso que eu toquei nesse assunto. Para mim, houve um erro de mão. Sim. Ou Ou não. o jurado muito Nossa. separou, muito superior separou Superior. a conduta comissiva de cada réu, a conduta de ação de cada réu. Sim. Muito bem. Não vou entrar especificamente no caso. Mas o sistema americano, 12 jurados, eles discutem a ação, discutem a causa e só há uma definição se for unânime. Por Sim. que não plagiar? Por que não copiar algo que é interessante? Algo que é mais justo? Sim. Porque o sigilo, Luciana, quando dá 4-3 empata 3-3, nós sabemos que 3 absolveram, com certeza, 3 condenaram, com certeza, e teve um voto de Minerva. Abertos. Não parou no quarto. Todos foram abertos. Nesse júri aconteceu isso. Sim. Que foi 4-3. E empatou 3-3. E teve o voto de Minerva. Sim. Então, esse sigilo é muito relativo, viu, Lucena? Eu acho que nós temos que refletir a respeito de eventual alteração legislativa do Código de Processo Penal no que tange a metodologia do julgamento. Que eu acho o julgamento americano mais justo. Nessa linha do que a gente está falando, né? Por que a sociedade, por que a minha vizinha, por que a minha tia, né? Elas têm tanta dificuldade de aceitar de volta na sociedade, né? Alguém que cometeu um crime que cumpriu a sua pena. Nós temos aqui casos, né, de mídia, né, onde a pessoa está voltando para a sociedade, mas não tem espaço na sociedade. Suzano von Richthofen, Maníaco do Parque. Então, mas esse pessoal cumpriu a sua pena. Quer dizer, até Você que só tem que ter ponto... cuidado de falar da sua tia, da sua vizinha. Claro, Eu não preocupei, tenho dúvida. porque elas já estão de olho em você agora. Não tenho né? dúvida. Deixa eu ver o que ele vai falar de mim. Então, assim, até que ponto também nós, como pensadores do direito, né, a gente dá aula, a gente está aqui, a gente vai ao fórum e tal, até que ponto também essas mazelas, né, não devem ser atribuídas a nós que mexemos com o direito? Porque a gente critica muito, a gente fala, isso tá assim, isso tá assado e tal. Tudo bem, a gente faz a nossa parte, mas será que essa nossa parte, ela está sendo feita tanto quanto necessário para que isso não ocorra? O problema a gente espera do juiz, do desembargador, do legislador, mas nós estamos discutindo isso também? O problema da reinserção em sociedade, né? Da reinserção do condenado que cumpriu efetivamente sua pena na sociedade. Aí nós temos que... É uma questão pedagógica e uma situação psicológica. Porque as pessoas têm que aceitar a pessoa. Claro, não é o jogo. Não é o jogo. Óbvio que existem índices de reincidência, existem índices das pessoas que eram do crime e hoje não são mais. Mas existem pessoas que são do crime e continuarão sendo do crime. Então isso é uma questão psicológica. Portanto, e de psicologia e de pedagogia também. Porque há pedagogia nesse sentido e aí os pensadores têm que trazer para o empresário, por exemplo, que vai contratar um condenado para... Qualquer empregador... O que é difícil. Perfeito. Infelizmente. Perfeito. Qualquer empregador, ele tem que refletir a respeito dessa possibilidade da reinserção. Porque, poxa, ninguém nasce uma pessoa má, né? Sim. A pessoa torna-se má. Mas a pessoa que era má, ela pode tornar-se uma pessoa de bem. Portanto, isso... Cara, isso é muito difícil. No âmbito empresarial, no âmbito empresarial, faço bastante esse empresarial, na contratação de condenados. É muito difícil porque se fala dos deslizes daquele que é contratado, mas não se fala dos acertos. Não se divulgam os acertos. Exato. Olha, aqueles 10 condenados saíram, cumpriram as suas penas, são ótimos funcionários. Não se fala deles, só se fala daquele desacerto. Exato. Que... Isso Inclusive, nós, advogados, eu agora incentivo muito meus clientes condenados depois a se reabilitarem, viu? Sim. Nós temos que incentivar nossos clientes Verdade. a entrarem com a reabilitação. Sim, porque não basta só o status quo ante, ou seja, a prescrição da reincidência do 641. Sim. Mas, na verdade, seria interessante os advogados, depois de 2 anos, cumpriu, eu falo com todos, olha,
Eu também. Aliás, até porque pensando no meu bolso, né? Claro. É uma verba honorária a mais. Lógico. Né? Vamos entrar com a reabilitação. Claro. Mas a reabilitação, eu tô brincando, mas a reabilitação... Sim. Mas traz o resultado positivo para o E é cliente. brincando que se fala a verdade. Claro, né? claro. Mas traz um resultado positivo. Claro, isso é A importante. pessoa reabilitada é a pessoa reabilitada. Claro. Formalmente. Lógico, não tenha dúvida. Né? Através do Poder Judiciário, com recurso de ofício. Porque a reabilitação tem o recurso ex ofício. Portanto, É isso é aí. importante, né, fazer. Tá certo. Mestre, Oi, deixa eu só fazer uma colocação. Na reta final aqui do podcast, estamos quase terminando. Qual foi o seu caso mais difícil? Aquele que deu... Não só aquele que deu mais trabalho, porque eu creio que você é aplicado como você é em todos os seus trabalhos. Todos dão trabalho e você faz com prazer. Mas qual foi aquele que efetivamente você falou, esse foi difícil? Foram vários, né? Foram vários, sobretudo eu faço muitas operações da Polícia Federal e as operações da Polícia Federal, elas têm, de per si, a sua dificuldade empírica. Mas estamos falando do Tribunal do Júri, o caso mais difícil, na minha concepção, foi o da Carla Sepolina. Carla Sepolina, perfeito. E vem cá. Por conta da mídia, A tá? gente não Por conta da pode. Não por conta do processo em si, mas sim por conta da mídia, da influência Porque, exato, midiática. já existe esse pré-julgamento. Mídia e direito, assim. né? Exatamente. Nós falamos muito, né? Mídia e direito, não hoje, mas em vários congressos, em vários podcasts, em várias conversas, no corredor do fórum, mídia e direito, mídia e direito, mídia e direito. A mídia é deletéria muitas vezes. Sim, A gente sim. ficaria com você aqui falando várias tardes, Várias né? horas. Várias horas acerca desse tema, e não só por causa do tema, mas pelo seu conhecimento gigantesco acerca do mesmo, né? Experiência, né? O que a gente não pode deixar de discutir aqui é a prisão antes do trânsito em julgado, né? Isso, como que você encarou isso? Isso foi uma surpresa para você? Ou seja, quando isso foi decidido, você fez o quê? Surpresa não foi porque já havia a sinalização. Tá. Tema 1068 da Suprema Corte, né? Prisão em plenário. Isso é estarrecedor. Isso vilipendia a presunção de inocência. Isso afronta o sistema, a cadeia recursal, porque independentemente da soberania do Conselho de Sentença, independentemente da soberania das decisões oriundas do Tribunal do Júri, o réu tem direito ao recurso. Lógico, mas vai preso. Se ele estava solto, não tem motivo de preventiva. Quer dizer que o motivo da preventiva é a condenação? De primeiro grau? Sim, que ainda nem transitou em julgado. Então, de primeiro, a cadeia recursal. Pois é. Portanto, na minha concepção, é estarrecedor, com todo o respeito, com todas as vênias, o tema 1068 da Suprema Corte. Tá. E por último, então, eu gostaria de perguntar para você, muito embora a gente já tenha discutido ligeiramente sobre isso, mas eu queria saber se você é favorável ao Cadastro Nacional de Violadores das Prerrogativas dos Advogados. Claro que sou. Como você acha que isso poderia ser feito? Claro que sou. No site da OAB? No site da OAB, nós temos o site. O mundo é digital. Sim. Sim, eu acho que deve estar estarem, na verdade, cadastrados os violadores das nossas prerrogativas. Até porque prefeito da sua idoneidade para ser advogado lá na frente. E aproveitando esses minutinhos que faltam, parece sem importância, né? Mas tem lá a sua importância. Não te incomoda o fato do tribunal estampar lá muito embora você seja... Para você não incomoda porque você é católico, né? Mas o fato de se colocar um crucifixo grandão lá no tribunal, isso você não acha que incomodaria quem não é da religião católica, já que nós vivemos um país onde temos muitas religiões? Isso não influenciaria, por exemplo, o jurado que tem outra religião? Enfim, isso não traria uma conturbação... Pela vista do Estado laico, é isso? Exatamente, porque se nós temos um Estado laico estampado na Constituição, né, muito embora a gente saiba que o catolicismo tem uma predominância enorme, histórica e tudo mais, mas você não acha que isso é inadequado? Eu confesso, Luciana, que eu não refleti a respeito disso. Tá. Mas, como por ser católico, aí eu estou pensando em mim, né? Não me com ou sem o crucifixo, não me influenciaria. E é óbvio, nós temos o Estado laico e eu acho que o adepto a outras religiões, eu acho que vai incomodar. Mas isso é uma tradição do Poder Judiciário brasileiro, o catolicismo, né? Tá. Que estamos em maioria. E, óbvio, né? Mas isso poder-se-ia cogitar-se, sim, num eventual constrangimento para quem não é católico.
mas não uma influência negativa no exercício da sua profissão, na minha concepção. Entendi. Eu acho... Alguma pergunta? Eu nada. Como não? Eu aqui, na verdade, eu teria várias perguntas, só que aí a gente ficaria aqui o dia inteiro. Então... Da mesma forma que o mestre Malavasi fala que gosta de aprender, eu adoro aprender. Eu acho que a gente vive aprendendo diariamente. E não só no júri, não só no direito, no exercício da profissão. Às vezes conversando com o nosso filho, conversando com o nosso esposo, com o nosso vizinho, com a nossa tia, como você bem disse. A gente aprende a todo instante. Tá. Né? Isso Então, antes de passar a palavra para suas considerações finais, a gente gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, né? Eu não sei se vocês que têm, né, todo esse conhecimento jurídico sabem o quanto são importantes para a gente que está começando, para a gente que não tem tanta, enfim, acho que não sei se participação, né, no direito até agora, porque há alguns, a participação é assim, para outros, né, depende do meio, da família que você vem e tal, né. Então, assim, eu acho que talvez vocês não tenham noção do quanto vocês são importantes, né, para a gente. Você, Malavasi, é extremamente importante, você é um norteador, você é uma bússola, né, para todos nós, pelo brilhantismo que vocês apresentam, que vocês são, né. A gente esteve com o Mauro Nassif, a gente teve com várias outras pessoas aqui que a gente pôde aprender, né? Então, assim, talvez vocês não saibam o quanto a gente acompanha vocês, o quanto vocês são importantes pra gente. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, mas não só a sua presença aqui, mas, puxa, a sua existência, né? Opa! Porque se você não existisse, a gente... Não, é sério, talvez eu fique pensando, será que eles sabem o quanto eles são importantes pra gente, né? Então, talvez o seu dia a dia, no seu dia a dia, na sua semana, no seu mês, no seu 365 dias, você não se aperceba o quanto vocês são importantes, né, pra gente que também faz o que vocês fazem, né? Vocês são muito importantes. Então eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento pela existência de vocês, porque cada um de nós que somos advogados, que optamos por fazer júri e tal, é muito difícil isso, é extremamente difícil. Então, vocês é quem são as nossas escadas, as nossas referências, fazem parecer, né? Fácil, né? É que fazem não, é que nos fácil. Encorajam, né? Aí eu gostaria só de deixar alertado isso para você, registrado, né? O quanto vocês são importantes pra gente. Saibam que nas nossas orações, né? A gente sempre inclui vocês, né? Tipo, olha, estou rezando por mim agora que eu vou dormir, que eu vou... Aí a gente manda boas energias para vocês, porque a existência de vocês, né? É muito importante pra gente, né? Então eu gostaria de agradecer, né? Muito, muito mesmo a sua presença hoje aqui. E, puxa, que volte outras vezes para a gente continuar esse bate-papo. Sempre que for... se você me convidar, eu venho. Opa, a gente sempre convida, que for convidado, eu a virei. gente convida sim, então obrigado. Viu? Olha, em considerações finais, eu fiquei até emocionado com a verbalização do Lucena, porque, na verdade, eu sou aprendiz, pô. Então, eu não sabia dessa... Claro. Mas é isso. Desse standard, né? Agora é o standard probatório, então vamos falar o standard. É o nível de importância, sobretudo do Dr. Mauro, né? O Mauro é o nosso ícone, né? Sim, o Mauro é uma experiência de mais de 80 anos, ele tem 82, 83, salvo o melhor Não, juízo. tem 80. 80? Nasceu em 45. Então 80 anos, 80. Poxa vida, vai fazer 81. Vai fazer 81. O ano que vem. Portanto, 81 anos de existência, muitos deles dedicados 54. ao direito. 54 anos do exercício dioturno. E é dioturno, porque ele me chama final de semana. Ele me chama para trocar ideias a respeito de determinado... Eu fico muito lisonjeado. Sim. Quem sou eu para trocar ideia jurídica sobre determinado tema com mal? E ele tá dirigindo, Portanto, eu não sei se ele tá com motorista, aí então, você liga para ele e fala, pare que eu vou passar a informação. Ele para mim, puxa vida. Nossa, ele é maravilhoso. Sem palavras para externar aqui o meu sentimento com o Mauro. Portanto, em considerações finais, agora terminando, é gratidão só, apenas e tão somente. Muito grato por estar aqui, muito grato por ter sido escolhido para integrar o Plenário 5 e, portanto, esse bate-papo gostoso e interessante. E sempre estarei de pé e à ordem para aqui estar
em uma outra oportunidade. Muito obrigado. Tchim, Muito obrigado tchim, tchim, de verdade. Olha, tchim, tchim. Saúde. Legal. E eu reforçando as palavras do meu querido amigo Lucena, realmente, o nome Malavasi, todo o trabalho do Eugênio Malavasi tem sido trazido com uma admiração por toda a advocacia. E quando a gente fala isso, não é puxa-saquismo, vamos dizer assim, mas é a realidade dos fatos, que ainda a gente sente um pouco a necessidade de o jovem advogado se apegar um pouco mais a isso. Eu sempre falo em todos os podcasts que as experiências nos trazem muito mais do que simples leitura, liturgia de uma norma. E acho que nós, como advogados, a gente tem que se atentar, tem que se apegar às experiências de quem faz e quem já fez, estando ou não estando entre nós, mas a gente tem que pegar tudo isso para trazer o melhor resultado para o nosso trabalho, nosso bem-estar e principalmente em defesa do nosso constituinte. Então, parabéns, sim. Isso para mim é uma honra. E eu que sou português de origem, vim de Portugal há 20 anos e te conhecer, para mim, é um prazer muito grande, de grandes nomes da advocacia. Não só você é conhecido, não só na advocacia paulista, não só na advocacia nacional, mas você também é reconhecido lá fora, que eu sei disso. Então, a gente fica muito lisonjeado de ter você aqui mais uma vez. E é você que nos assistiu. Espero que tenha amado como nós amamos esse programa, estar com esse grande mestre, Eugênio Malavasi, que só tem a trazer bons frutos, bons resultados, umas boas experiências a cada dia que a gente escuta esse homem falar. Então, para você que nos assistiu, não deixe de se inscrever no canal, acione o sininho, deixe o seu like e, principalmente, mande bastante comentários para a gente fazer o programa cada vez melhor, ok? Até a próxima!